Hoje em dia, a grande maioria das empresas, ela apresenta múltiplos stakeholders e também apresenta para a gente uma grande pressão por mostrar o crescimento que ela está tendo naquele período, né? E aí, seja ela startup, seja ela uma empresa de mercado já consolidada, os acionistas, independente dos casos aqui, gostam de ver, trazem essa necessidade de mostrar um avanço da empresa. E aqui é que a gente traz uma visão no um ponto muito errado quando a gente olha para a estratégia. A necessidade de mostrar avanço faz com que, no momento da euforia, a gente fique muito feliz que essas entregas sejam feitas. Mas ao passar o momento de euforia, é que a gente começa a refletir se realmente aquela entrega traz o que a gente espera como resultado, né? É muito normal a gente entender que o que é entregue ali, né, as atividades, é a prioridade para a empresa. Isso é normal. Eu imagino que você que está assistindo também já tenha passado por um momento onde a prioridade era entregar muito mais do que saber o que é que estava sendo impactado por aquela entrega. Isso acontece muito no time operacional, aquela pessoa que realmente, né, aquelas pessoas que estão ali focadas na operação da área, elas precisam também entender quais são os impactos que é preciso para ela trazer, né? Muito mais do que a entrega ser feita é o que é que aquela entrega tem de esperado para impactar. E aí aqui a gente começa a olhar uma desconexão muito forte, ou pelo menos dentro da estrutura de plano estratégico, uma desconexão entre o esforço trazido pela equipe e um efeito mapeado para aquele esforço. Aqui a ideia não é dizer que o esforço não vale a pena. O grande ponto é que é preciso ter mapeado qual é o valor esperado por aquele esforço. Então, se a gente faz iniciativas, não é a iniciativa por si só que deveria estar no planejamento estratégico. E sim o que é que o resultado daquela iniciativa vai prover. Por quê? Mesmo que aquela iniciativa não aconteça, a gente consegue ter uma visão do que, ou pelo menos ser questionado a fazer coisas que levem ao atingimento daquele resultado e não à entrega daquela iniciativa ou atividade. É muito normal a gente ver a nível de planejamento estratégico de companhia, né, da empresa, naquele lugar mais estratégico mesmo, uma visão forte de resultados. Então, é normal você ver no planejamento estratégico da empresa que é necessário aumentar a receita, que é importante aumentar a satisfação do cliente. Só que esses pontos não são desdobrados em atingimentos também para os times táticos e operacionais. E aqui é que mora um grande tiro no pé, talvez, se a gente pudesse falar. Um olhar para a receita incremental é muito bem visto pelo nível estratégico, mas não é passado para o nível tático e operacional. Outro ponto é quando a gente olha para a satisfação do cliente. A nível corporativo ali, né, no nível estratégico da empresa, todas as áreas falam sobre o quão é importante a satisfação do cliente. Mas se você não é de CS, né, que é Customer Success, é muito difícil você ouvir sobre a satisfação do cliente, mesmo você estando diretamente conectado com o produto que esse cliente vai usar. Então aqui, pessoal, é importante trazer essa visão de que o impacto, né, um planejamento estratégico focado em impacto, focado em resultado, ele vem com a ideia de que a gente não vai gastar nossos recursos, e aqui pode ser o recurso tempo, pode ser o recurso energia, pode ser o recurso time, em pontos que não se mostrem, não mostrem uma entrega de valor para aquela área. O grande ponto aqui é saber e priorizar quais são aquelas que vão trazer melhores contribuições para onde você estiver. E aí aqui, pessoal, a ideia desse vídeo veio olhando dois exemplos que eu queria falar com vocês. Teve uma empresa que eu estava vendo um pouco sobre as movimentações financeiras dela, né? Enfim, balanço patrimonial, DRE e tal. E a gente consegue ver que elas tiveram um pagamento muito grande de bonificação para o seu time. Por que eu estou falando isso agora? Porque as bonificações do time estavam diretamente conectado ao planejamento estratégico. Só que aí que mora o problema. O planejamento estratégico dessa empresa estava muito pautado em entregas de projeto. Então, o projeto vai ser entregue, logo aquela bonificação vai sair para aquele time.
E é engraçado, entre muitas aspas, falar que olhando ali, né, os demonstrativos financeiros, a gente consegue ver claramente que essa empresa teve um prejuízo. E aí, trazendo só para vocês entenderem cifras aqui, o pagamento de bonificação da empresa passou ali por perto de 100 milhões de reais, enquanto a empresa estava tendo um prejuízo de mais ou menos 700 milhões de reais. Então, aqui, pessoal, é que a gente vê uma grande lacuna no entendimento do que é a estratégia e do que é a operação. É, e aí esse entendimento é importante ser trazido para toda a cadeia produtiva da empresa. Aquelas pessoas entendem que as ações precisam gerar uma receita, mas o time operacional, né, tático e operacional, não entende qual é a receita esperada por aquela atividade. Então, às vezes, a gente consegue ter até detratores do planejamento estratégico tentando bater a meta. Porque a partir do momento onde você define uma meta de entrega, mas que para fazer essa entrega você consegue, sei lá, tirar recursos da empresa e mesmo assim fazer essa entrega, isso mostra que essa entrega deteriora o nosso plano, né? Nossa estratégia. E aí aqui, olhando para esse exemplo da empresa, a gente já consegue ver uma primeira visão de como é e um dos principais problemas em definir uma gestão pautada em projeto, ou iniciativa, ou atividade, como você quiser chamar. Meu grande foco aqui nesse vídeo é trazer para você um entendimento de que quando a gente está falando aqui sobre resultado, não é algo fácil, não vai ser a única coisa que você vai medir, porque as atividades, né, ações ainda vão continuar acontecendo, é a realidade da empresa, mas que para ter uma visão de qual é o resultado que está sendo gerado por essas atividades, é preciso definir indicadores que olhem para resultado, que olhem para impacto. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver claramente do impacto em olhar para projetos. A gente vê uma empresa que entregou, bateu todas as metas, bonificou as pessoas que bateram as metas, mas em contrapartida não teve o resultado esperado, que foi o aumento do faturamento. Nesse caso aqui, até decréscimo, se a gente for olhar, porque por um prejuízo ali, eles não estavam esperando que isso daí seria negativo. Um outro caso aqui que eu estava lendo essa semana e que eu queria trazer para vocês é de uma área que ela focava em otimização de processos, mas que não tinha um drive voltado para o que era valor de eficiência de processo. E aí o que eu quero dizer aqui? Imagine que você é de uma área que está desenvolvendo um produto, na verdade, não, o produto já está desenvolvido e você precisa refinar o processo desse produto. Dentro do mapeamento que você vê, o ponto que você vai querer refinar daquele produto é uma visão de o que facilita para você como companhia. Porque se você está olhando para o que é melhor para a organização, né, olhando aí para o plano estratégico dessa empresa específica, eles gostariam de diminuir o tempo que era gasto em atividades operacionais e que poderia ser automatizado. Logo, o que eles fizeram com o processo foi otimizar o processo a partir de automatização. E eles não entendiam porque mesmo depois de automatizar todo esse processo, a pesquisa de satisfação deles, né, aquela percepção, indicador de percepção dos clientes, da satisfação dos clientes, tem diminuído. E foi aí que eles perceberam que o fato de automatizar aquela etapa do projeto impactava, por exemplo, a geração de dados daquele aplicativo. Automatizou a ponta que fazia sentido para a empresa, mas tirou e onerou aquela parte do processo que era rápido para o cliente. E foi aqui que a gente consegue ver que se você fizer ações, né, é fato, e aí eu espero que vocês entendam aqui quando eu falo que automatizar um processo é algo que a princípio é visto como positivo, mas aqui a gente olha como um detrator de novo do que a gente entende que é o valor esperado por aquela atividade. Então aqui, pessoal, nesses dois momentos, né, a gente consegue ver o impacto que a gente tem em não focar no resultado, não focar no que a gente quer atingir, né? O que é que a gente espera de positivo fazendo aquelas atividades, muito mais do que vou fazer essa atividade e isso é sucesso para mim. Então, é,
Por conta disso, até é normal a gente ver dentro das próprias organizações uma cultura de não perder o prazo e isso se mostrar como um alto nível de profissionalismo. E é algo que a gente precisa entender que não é bem assim que funciona. Às vezes, o fato de você entregar tudo no prazo não significa que a gente está atingindo o que aquela empresa precisa como valor, como estratégia. E é aqui que a gente vê também algumas áreas que a própria estrutura da ferramenta de acompanhamento da gestão já propõe olhar para marcos de entrega. Então, é aquela gestão de entrega, olhar para um Project Builder, por exemplo, MS Project, sendo o principal fator de gestão da empresa. E não é assim que deveria funcionar. Cada projeto deveria ter, de alguma forma, um rastreamento de valor. O que é que eu quero chamar de rastreamento de valor? É um entendimento de o que é sucesso para aquele projeto. E que só a partir desse processo de entendimento do sucesso é que a gente consegue entender qual que é o resultado que aquele projeto está atingindo. Em algumas áreas é sobre valoração daquele projeto, né? Há empresas que são mais complexas, que rodam, principalmente empresas de engenharia, rodam com o VPN, né, que é o valor presente daquele VPL, desculpe, o valor presente daquele investimento. Então, a gente consegue projetar através do VPL, nesse exemplo aqui, o que é esperado de valor financeiro. Quando eu falo sobre VPL, é especificamente o valor financeiro. Então, a partir do VPL, a gente consegue ter uma visão de o que é sucesso. Se atingir aquele VPL, né, que é o retorno do investimento, então significa que o sucesso foi atingido. Então, existem N formas no mercado de trazer valoração para dentro da conversa. O grande ponto é que ele dá trabalho, é algo que vai de encontro ao que a gente aprende na faculdade, e aí só fazendo um disclaimer, é muito normal na faculdade a gente fazer e aprender a fazer planejamento baseado em projeto. Então, onde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer para atingir isso, que não é errado, mas existe a necessidade de uma visão de o que é o impacto esperado. Talvez até no próprio objetivo trazer qual é esse impacto, e aí aqui o grande ponto não é fazer crítica sobre metodologias de planejamento estratégico, e sim um foco em como que essa estratégia é passada e definida e identificada da melhor forma possível. Um ponto que eu queria finalizar aqui dizendo, gente, é que a estratégia ela precisa oxigenar a área, ela precisa trazer uma visão de evolução, de o que a gente busca evoluir naquele processo ou naquele período. E não é isso que a gente vê quando a gente começa a olhar para planos estratégicos de áreas que falam sobre o projeto. Porque aqui a entrega, o atingimento de marcos de projeto não garantem o sucesso daquela operação. E é o que eu quero trazer aqui. Se você gostou desse vídeo, me segue, curte, clica aí no sininho se você quiser ter outras notificações e nos vemos na próxima. Grande abraço.